Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse sábado, dia 15 de março. Temos, talvez como grande destaque de liquidez, o jogo do City com o Brighton. Da última vez que o City visitou o Brighton, por exemplo, o City não venceu, o City perdeu. E é o único jogo dos times grandes aqui da Inglaterra nesse sábado. Na Espanha, o Real Madrid enfrenta o Villarreal. A última vez que o Real Madrid visitou o Villarreal, ele também não venceu. O jogo foi um espetáculo, foi 4-4 no ano passado, se não me falha a memória. E o Real Madrid com uma cotação acima de 2 fora de casa, depois de se classificar contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Lembrando que o Real Madrid também tem, nos próximos jogos, o confronto da volta contra o Sociedad na semifinal da Copa do Rei. Temos, na Itália, o Milan enfrentando o chatíssimo time do Como. O Como está se tornando como se fosse uma Udinese, né? Tirou ponto da Fiorentina fora de casa, aliás, venceu a Fiorentina fora de casa, venceu o Napoli, já complicou a vida de outras equipes, e aí o mercado já começa a respeitar um pouco mais e coloca a cotação do Milan um pouco mais alta. Na Alemanha nós temos o Bayern de Munique enfrentando o Union Berlin. O Union Berlin conseguiu uma vitória depois de 3 derrotas consecutivas. Não vive boa fase, mas venceu o Frankfurt fora de casa e agora tenta segurar o time do Bayern, que está embalado, né? Classificado para as quartas da Champions e também caminhando de maneira bem apressada em direção a esse título da Bundesliga. E temos um confronto entre o Leipzig e o Dortmund, que se fosse há alguns campeonatos atrás, seria provavelmente uma disputa de segunda colocação. Hoje em dia o Leipzig tentando voltar, pelo menos para se aproximar da zona de Liga dos Campeões, e o Dortmund tentando subir também para aparecer ali como uma surpresa no final, quem sabe também buscando uma quarta colocação. Acaba sendo um confronto direto com cotações parelhas. Além disso, tem outros jogos complementares, tem Porto e Sporting no Campeonato Português, o Braga também entra em campo no Campeonato Português, tem o Al Hilal na Arábia Saudita, tem o jogo da volta do Campeonato Mineiro, da final, né? Eu acho muito difícil que o América consiga reverter essa goleada que sofreu no jogo de ida por 4-0, muito provavelmente o Atlético será o campeão, mas aí a gente tem aquela questão se vale a pena aproveitar uma cotação do Atlético em 75, visto que o América vem desesperado, né? Enfim, tem a final também do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará, tem a semifinal do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Sport, tem vários clássicos ao longo aqui do nosso Brasil e outros jogos complementares que a gente vai comentar aqui no nosso planejamento. Quero começar esse nosso planejamento de hoje com um recado muito importante antes da gente começar falando sobre Bayern de Munique e Union Berlin. O pessoal da Betfair entrou em contato comigo para lembrar que quem ainda não fez a verificação da conta no site, lembrando que todas as contas antigas foram migradas para o site BRL, né, para o site brasileiro, e quem ainda não fez essa verificação até o dia 1º de abril tem esse prazo para fazer, porque essas contas não verificadas serão excluídas, tá? Isso não é uma política da Betfair, isso foi uma exigência da regulamentação. Então, se por acaso você utiliza outra bolsa esportiva, outra casa de apostas, mas tem uma conta na Betfair e no futuro você queira utilizar essa conta, eu te aconselho você aproveitar esses últimos dias do mês de março, ir até a Betfair e fazer a verificação da sua conta. É aquela verificação facial e também a verificação do documento com o CPF. Não é nada difícil, tá? Tinha muita dificuldade no início da galera, hoje em dia tá muito tranquilo, tá? Então, conselho para você, mesmo que você use outra bolsa esportiva, mesmo que você utilize outra casa de apostas, é sempre legal. Eu tô sempre tentando trazer coisas boas aqui, porque eu sou parceiro da Betfair, vocês sabem disso, e eu tô sempre cobrando melhorias, né? Também não fico passando pano para quem tá oferecendo um serviço ruim. Suporte da Betfair, tenho sempre cobrado melhorias, mas também tenho cobrado mercados novos. Por exemplo, a gente tá falando muito de jogadores aqui, e eu já mandei várias mensagens e tô recebendo alguns feedbacks positivos de implementos de novos mercados na Betfair sobre jogadores, sobre desarmes, sobre cartões, sobre melhorias no que já tem e implementação de novos mercados. Então, futuramente, se você quiser se você quiser utilizar a Betfair, se você já tem conta por lá, você tem até o dia 1º de abril para verificar sua conta. Beleza? Eu vou te lembrar isso até o dia 1º, pode ficar tranquilo, tá bom? Porque é importante. Fechou? Vamos começar então com o Bayern de Munique e Union Berlin? Eu vou começar com a seguinte questão. Eu não contesto essa cotação do Union Berlin a 8,50, nem a do Bayern a 1,36. Eu acho que é uma cotação completamente justa pelo que o Bayern de Munique do Company está jogando, né? Inclusive, que grande eliminação que o Bayern de Munique colocou para cima do Leverkusen, né? O Leverkusen do Xabi Alonso, temido e um dos principais destaques da temporada passada, foi simplesmente varrido pelo Bayern de Munique. Então, sinceramente, não
não acho que estou falando besteira quando digo que o Bayern é um candidato forte para a Liga dos Campeões. É claro que os adversários daqui para frente vão ser bem difíceis, mas é um time muito forte. Precisa melhorar alguns aspectos? Precisa, mas é um time muito forte, tá? E provavelmente teremos esse ano, essa temporada, o primeiro título de Harry Kane, né? Provavelmente essa piada vai acabar. Falando em Harry Kane, ele provavelmente também vai estar disponível aqui contra União Berlim. A possível, né, a prévia da escalação com Olise, Harry Kane, Musiala e Leroy Sané lá na frente, Goretzka e Kimmich no meio, ainda com o goleiro Urbig, que fez um bom jogo contra o Leverkusen, né, lembrando que o Neuer está lesionado, e conseguiu fazer as defesas que a gente precisava, né, no que eu comentei lá, de pelo menos 2 defesas, ele fez 3, foi realmente acionado pelo time do Leverkusen. Quem não cumpriu, acho que foi o Kimmich, né, que acho que não fez a quantidade de desarme esperada, o Upamecano já conseguiu fazer. O técnico do União Berlim, para quem se lembra, é o meu clone antigamente, né? Eu que sou o clone dele, né? O gordinho de boina, eu usava muito, agora no calor não dá, mas no frio eu vou voltar a utilizar. O Steffen Baumgart. Como é que eu vou dizer assim, não chega a ser um Vanderlei Luxemburgo da Alemanha, mas é um técnico muito engraçado, muito querido, eu acho, por todos lá, e agora está tentando salvar um pouco o União Berlim. O União Berlim já conseguiu vencer o último jogo, né? Vamos falar um pouco de retrospecto, olha só como embalou morro abaixo o União Berlim, né? Chegou a estar aqui na 4ª colocação, na rodada 8, e aí embalado morro abaixo agora na rodada 24, na 14ª colocação. Vamos começar com a fase do União. Olha só, nos últimos jogos. 6 derrotas com 1 empate, 3 vitórias apenas, vitórias contra o Mainz, que é uma equipe hoje na terceira colocação, com o Hoffenheim, que não vive boa fase também, e com o Frankfurt, grande vitória. Mas aí aproveitou o fato também do Frankfurt estar olhando para o Ajax, né? O Frankfurt que se classificou para as quartas da Europa League. Teve uma sequência de 3 derrotas consecutivas para Gladbach, Dortmund e Kiel. Dentro de casa, venceu apenas uma contra o Mainz e tomou gol de praticamente todo mundo, só não tomou aqui do Leipzig. O Bayern de Munique só perdeu recentemente para o Bochum, estava ganhando de 2-0, tomou um cartão vermelho, e aí isso dificulta muito, né? Ainda teve a substituição, a questão do Neuer, né, oferecer vaga para o menino, e aí primeiro jogo do menino, enfim. Não acho que seja falha dele, mas o Bochum é que teve um comportamento muito agressivo. Como visitante, o Bayern de Munique venceu o Leverkusen agora nas oitavas da Champions, jogo da volta. Tinha vencido o Stuttgart, empatou com o próprio Leverkusen fora de casa e tinha vencido o time do Celtic nos playoffs da Champions. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, nós tivemos o Bayern de Munique vencendo a maioria. A última vitória, aliás, eu não consigo encontrar uma vitória do União Berlim, provavelmente na Bundesliga nunca venceu o Bayern de Munique, só se foi num cenário aqui de DFB Pokal e tudo mais. Na casa do União Berlim, o Bayern de Munique vence, empata e agora vem para um possível empata, né? Se a gente seguir o contexto, você é supersticioso, mas na maioria das vezes o Bayern de Munique marca fora de casa pelo menos 2 gols. Conseguiu marcar 5 uma vez, 5 outra, 2 uma vez e depois 2 vezes marcando um gol. Em todos esses jogos o Bayern de Munique marcou e em quase todos esses jogos o União Berlim também marcou, tá? Só que é uma fase mais difícil do União, lembrando, essa é uma fase ruim do União Berlim, talvez a pior fase do União desde que ele subiu para a primeira divisão, né? Teve uma época, foi 2022, que ele jogou Liga dos Campeões, caiu num grupo com o Real Madrid, com o Borussia Mönchengladbach, e ele também não fez uma temporada assim tão boa, teve uma queda, mas eu acredito que essa é uma das piores temporadas do União, tá? Vamos falar um pouquinho de estatística com o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso, é só se tornar membro do canal. Para quem pergunta aqui embaixo, só você clicar aí nos links que você vai entender nos vídeos, mas são mais de 150 competições, né, atualizadas diariamente, e mando para você todos os dias com antecedência na aba comunidade, tá? Para quem não pescou ainda essa forma de acessar o PDF. E dá um trabalho, hein? É tudo feito manualmente, tá? Então, por isso que eu falo para você que ajuda bastante aqui na produção de conteúdo. E você bate o olho aqui do Bayern de Munique e já consegue perceber quem tá em boa fase e quem não tá, né? União Berlim saiu na frente poucas vezes, é um time que falha em marcar com muita frequência. Hoje, talvez priorizando muito mais a questão de saldo, a questão defensiva, do que propriamente de crescer na tabela. Se você olha a tabela de classificação do União aqui no Radar Esportivo, você percebe que o União Berlim na 14ª colocação, cara, se for fechar com ele aqui, tá ótimo. Se provavelmente ele
ele tivesse que escolher, vou subir, eu vou ficar, até porque não tem pra onde ir, né? Conference League não vai chegar, Champions, Europa League não vai chegar, o máximo que ele pode chegar aqui é a ser rebaixado. Então ele tem aqui 6 pontos de distância do Bochum, o Bochum foi vencer o próprio Bayern de Munique agora, um resultado que complica a vida do Union. Então a única coisa que o Union não quer aqui é destrambelhar, tomar gol, indo pra cima igual um maluco, ele não precisa. Essa é a primeira interpretação que a gente tem que fazer aqui e vai ajudar a gente a interpretar o jogo inteiro, tá? Esse é o tipo de coisa que eu convido vocês a fazerem, mergulhar um pouco mais na análise. Não é só olhar o que o favorito quer, tem que olhar também o que o não favorito, ou o que a zebra precisa, tá? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que o Union Berlim, na 14ª colocação, tem algum interesse de passar para a 13ª colocação? Ah, até tem, porque deve ganhar um pouco mais, beleza. Mas qual que é o grande medo, qual que é o grande receio do Union? É cair. E como que ele pode evitar? Ele pode evitar de duas maneiras, somando pontos e mantendo um bom saldo. Afinal de contas, na Alemanha é um dos principais critérios de desempate, com a quantidade de gol que você toma, o seu saldo de gol. Então, a primeira interpretação que a gente tem aqui é: Union Berlim deve vir para esse jogo para não perder. Essa é a primeira interpretação. Agora a gente tem que pensar de outra maneira. Não conseguiu segurar, tomou o gol. Perder do Bayern de Munique é um resultado normal? É. Tá no planejamento do Union? Muito provavelmente está. Então, o que ele tem que pensar? Como que eu faço para tirar vantagem dessa derrota? Dá para tirar vantagem de uma derrota, sendo que os meus adversários, a maioria deles, vão perder para o Bayern de mais gols. Opa, então talvez a maneira que eu tenho de tirar vantagem é não tomando uma goleada. Foi a análise que a gente fez do Raio Vallecano contra o Real Madrid e contra o Barcelona. Quanto menos gols o Union Berlim tomar, quanto menos saldo de gol ele perder, melhor para a classificação. Então eu não vou buscar nesse jogo uma goleada do Bayern sem antes entender se no ao vivo o Union Berlim se perdeu ou não. Porque se ele não se perder, ele deve cumprir com o planejamento, que é tentar pontuar. Não conseguiu? Tomou um gol do Bayern? Tentar se defender. Tomou 2? Tentar se defender. Eu não tô vendo o Union Berlim tomar 1, 2 gols e ficar completamente maluco. Eu continuo vendo o Union Berlim tentando segurar. Tudo bem, existe uma linha tênue entre você se descontrolar e você se manter. Por quê? Quando o treinador vai no vestiário e fala: olha, se tomar um gol, continua segurando, porque a gente não pode perder saldo. Tem jogadores que conseguem cumprir esse objetivo, tem jogadores que não conseguem, né? Se você pensar, você jogando uma pelada aí no seu bairro, você provavelmente vai pensar: pô, tô perdendo, vou pra frente, vou cabecear. Na Alemanha tem muito isso, né? A bola aérea é muito forte, então eu vou pra cima, vou buscar cabeceamento. E você, um zagueiro, não volta pra recompor, você deixa espaço. E o Bayern de Munique é um time de muita força no contra-ataque. Então, o Union precisa estar muito bem estruturado, muito bem organizado para poder aceitar uma derrota do Bayern sem se expor. Se você conseguir no ao vivo encontrar um time do Union perdido, sem cumprir esse planejamento, já estando ali com 2 gols atrás do placar e vindo para cima, você pode ter certeza, ali tem mais oportunidade para gol. Agora, se você olhou para o jogo e o Union Berlim está cumprindo exatamente o que era esperado no 0-0, no 1-0 do Bayern, no 2-0 do Bayern, talvez não seja um jogo para você esticar muito a corda para gols. Porque é claro que o Bayern de Munique tem potencial para marcar 2, 3, 4, 5, 10 gols aqui no Union. Mas se o Union Berlim estiver com vontade de se defender, ele pode segurar o Bayern em relação a essa questão de quantidade de gols marcados. Então, a primeira coisa que eu vou tirar da frente aqui é, no pré-live, pensar num jogo para muitos gols. Eu vou pensar primeiro num jogo mais amarrado, onde o Bayern de Munique talvez demore um pouco mais a marcar. E talvez jogue até com mais tranquilidade em relação a jogar sozinho, né? O Union Berlim é um time que comumente marca mordendo, então pode continuar fazendo isso. Não é um time que marca muita pressão, tende a marcar um pouco mais recuado, né? Dá um pouco mais de posse de bola e de campo para o Bayern de Munique, mas tende a jogar mais compactado. E aí você que quer trabalhar o mercado de gols para muitos gols, eu te convido a assistir esse jogo ao vivo para conseguir descobrir se o Union Berlim cruzou aquela linha tênue do descontrole ou não. Se ele não cruzou, não acho que seja legal pensar em muitos gols por aqui. Lembre-se, o time zebra também tem um objetivo e dá para tirar vantagem na derrota quando o seu objetivo é não cair, principalmente numa liga onde o critério de desempate do saldo de gols é tão importante. Ok? Esse jogo pode ser 10-0 para o Bayern. Não tô aqui cagando regra para você. Tô só dizendo que durante o jogo você vai conseguir saber se o Union Berlim ultrapassou ou não essa linha do descontrole. Se ele não ultrapassou, eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar aqui o over 3,5, né? Eu acho até que o Bayern pode ganhar esse jogo por 3 gols de diferença, mas eu não tô vendo o Union Berlim aqui se descontrolar com 1-0, com 2-0. Daí para frente a gente tem que acompanhar no ao vivo, tá?
Para mim, então, é uma grande possibilidade de ficar de olho numa vitória do Bayern, mesmo sabendo que o Union Berlin tem um grande objetivo de se defender. E se fosse para olhar o mercado de gols, eu só olharia ao vivo. Não vou criar nenhuma expectativa aqui, porque o Bayern pode demorar a marcar o primeiro gol e aí para marcar o segundo pode ter pouco tempo. Se o Bayern de Munique, se você está acompanhando ao vivo, marcou cedo, você pode trazer esse jogo um pouco mais perto ali da sua atenção, se bem que tem poucos jogos nesse horário, né? Mas você pode trazer esse jogo mais perto, por quê? Para você ver quando e se o Union Berlin vai ultrapassar aquela linha que eu comentei do desespero, né? Porque aí desesperou contra o Bayern de Munique, na maioria das vezes é complexo demais. Em relação ao primeiro e segundo tempo, dá para perceber que o Bayern vence mais e perde menos, mas a quantidade de gols sofridas e de vitórias não é tão discrepante. No segundo tempo, dá para perceber um Union Berlin ainda mais defensivo. O que significa? Que a Union Berlin que provavelmente quando entra no vestiário toma um cacete do treinador, toma um esporro do treinador e melhora o seu quadro defensivo. Passa a tomar 3 ao invés de 9 gols. É claro que contra o Bayern não dá para cumprir tanta estatística, mas é um Bayern de Munique que melhora ofensivamente no segundo tempo e um Union Berlin que melhora defensivamente. Então se você tiver que escolher, se eu tivesse que escolher um momento do jogo mais over, é o primeiro tempo, né? Onde o Union Berlin sofre mais. Só que no segundo tempo, se o Bayern de Munique já estiver em vantagem e o Union Berlin descontrolar, aí pode ser interessante. Enquanto ele não descontrolar, eu não olharia para o mercado de gols, tá? O Bayern tem a vantagem de finalizar e marcar muito de fora da área. O Union Berlin provavelmente vai forçar isso do Bayern porque ele tende a se compactar. O Union Berlin ainda não sofreu dentro de casa mais do que 2 gols jogando como mandante. Presta atenção. Isso quer dizer que para você esperar um jogo muito over, você também vai precisar de gols do Union ou vai precisar que o Bayern faça pela primeira vez o Union Berlin tomar mais do que 2 gols. E em apenas 25% dos jogos, o Union Berlin tomou mais do que 1. Então, de novo, para mim, não é um jogo no pré-live com uma expectativa over. Isso não quer dizer que não possa ter potencial ao vivo, mas você já sabe que no pré é um pouco mais difícil. A maioria dos gols sofridos pelo Union Berlin são nos primeiros 15 minutos e depois lá no meio do segundo tempo. E o Bayern de Munique marca de maneira distribuída e sofre com mais frequência no final do primeiro e no início do segundo. Vamos falar de jogadores? Do lado do Union Berlin, se a gente fizer um contexto do jogo, a gente tem que interpretar que o Union vai jogar compactado, né? Dando ao Bayern de Munique a posse. Então, como que você consegue prejudicar um pouco a vida desse favorito? Você tenta roubar a bola dele, né? E você tenta não tomar gol de fora da área. Então, nós vamos focar em 2 jogadores. Nós vamos focar num jogador para roubo de bola, para desarme, para tackle. Tem gente perguntando se o tackle é a mesma coisa que o desarme, sim, tá? E também a defesa do goleiro, porque o Bayern de Munique é um dos times que mais finaliza, como a gente já viu aqui, de fora da área. Marcou 11 gols de fora da área, né? Então, vamos dar uma olhada no goleiro do Union, que é o Frederick Ronald, tá? Para ter pelo menos 2 defesas, tá? A média dele é por aí mesmo, gosto de pensar nisso. E no Rani Khedira, aquele irmão do Khedira que vocês conhecem, tá? Pesquisar aqui pra vocês verem, Rani Khedira, a cara dele, parece, né? É irmão daquele Khedira, do Sami Khedira, que vocês já conhecem. Ele tem uma média de roubo de bola de 2,95 por jogo. Olharia ele para ter um roubo de bola, pelo menos, contra o Bayern de Munique. Se for jogar, tá? Verifica a escalação antes. Tiveram alguns times da Europa League que não colocaram jogadores que a gente esperou, e aí é mais complicado, né? O jogador joga menos tempo. Então, Rani Khedira pode ser uma opção, tá? Para mim, uma das principais. Os outros têm uma média mais baixa e não necessariamente vão jogar. Então, desses 2 eu olharia para esse cenário. Do lado do Bayern de Munique, que é o time que tende a ter a bola e, teoricamente, finalizar, eu vou olhar para finalizações, né? Aí a gente pode ficar de olho, primeiro, claro, em Harry Kane, porque é o batedor de pênalti oficial dessa equipe, né? Num jogo onde você empurra o adversário para trás, você pode ter toque de mão, você pode ter o zagueiro, né, fazendo pênalti no atacante ali dentro da área, você pode ter uma jogada de habilidade do Leroy Sané pela direita ou do Musiala pela esquerda, e você pode ter um zagueiro cometendo um pênalti, e isso vai dar oportunidade para quem? Para Harry Kane finalizar no gol. Então, pelo menos uma finalização de Harry Kane pode ser interessante. A média dele é 2 finalizações, tá? No geral, 2,05. Mas uma finalização dele no alvo pode ser interessante. A outra opção tem a ver com a finalização de fora da área, porque se a gente tem uma equipe que marca tanto de fora como é o Bayern, temos que olhar os finalizadores de fora da área. Geralmente são Musiala, o Leroy Sané, se estiver disponível, e o Olise, principalmente
o Musiala e o Olise, tá? O Leroy Sané costuma entrar um pouco mais na área. Então, uma finalização do Musiala pode ser legal também no alvo, e uma finalização do Olise também pode ser interessante. Eu prefiro olhar para o Harry Kane, porque como ele bate pênalti, né, pode ser mais interessante. E ele tá numa fase muito boa, a bola procura o cara e ele geralmente finaliza no gol. Pode ser legal, tá bom? Saindo da Alemanha, vamos para a Inglaterra. Meio-dia, o Manchester City enfrenta a equipe do Brighton. Equipe chata, que hoje a gente já pode considerar também como uma equipe que causa respeito no mercado e nos times maiores. Não é à toa que, caso o Brighton vença o Manchester City no Etihad, ele ultrapassa o City na tabela de classificação e de quebra ainda cola no Chelsea. Então uma disputa direta para a Champions League por aqui, né? 1,67 é a cotação do City, 4,50 é a cotação do Brighton. Primeiro vamos dar uma olhada, né, nos últimos jogos, do que a gente tem aqui de fora. O Rodri continua machucado, o Stones também, o Nathan Ake, o Akanji. Então nós temos alguma zaga improvisada. Esse jogador aqui, o Kuchanov, eu acho que é Kuchanov, não entrou bem contra o Chelsea. Não sei se vai ser ele o titular, mas ele fez uma cagada. Aliás, foi uma sequência de cagadas que depois culminou num gol do Chelsea. Não sei se é ele que vai jogar, mas esse desfalque na zaga do City preocupa, né? São quase 3 jogadores de defesa, ou 4, porque o Brighton é um time muito poderoso ofensivamente, é um time complicado. Última vez que o City enfrentou o Brighton, ele perdeu. Do lado do Brighton, nos últimos jogos, vamos lá. O Brighton venceu 6 jogos consecutivos entre FA Cup e entre Premier League, tá? Inclusive vencendo o Newcastle, finalista da FA Cup, e inclusive vencendo o Newcastle, finalista da Copa da Liga Inglesa, né? E agora já eliminado na FA Cup pelo Brighton, e também eliminando o Chelsea, né? Então precisa sim ter um respeito, até porque o time do City também está vivo na FA Cup, pega o Bournemouth, e o Brighton está vivo e pega o Forest. Essas equipes podem se enfrentar lá na frente ainda, né? Como visitante, o Brighton só teve uma derrota e foi aquela derrota, né? 7-0 sofrido pro Forest. E o time do City dentro de casa venceu o Plymouth, eu falava Plymouth, depois eu vi o Fred falando Plymouth, não sei, né? A pronúncia é dos ingleses, eu só tô comentando. Antes disso, perdeu em casa pro Liverpool, tinha vencido o Newcastle, foi eliminado na Champions pelo Real Madrid. No geral, o time do City vem de uma derrota contra o Forest, não jogou tão bem, né? Na verdade, o Forest é que imputou o City um jogo ruim e tinha vencido o Tottenham, né? Então, sinceramente, continua não sendo uma fase tão confiável do City, mas ele, se continuasse, mas ele vem progredindo, né? Do que a gente viu logo no início da crise, ele vem pelo menos progredindo, já subiu de posição e, claro, ainda tem potencial para poder, por exemplo, assumir a vaga do próprio Forest na Champions, né? O Forest tem que continuar fazendo uma temporada perfeita e o City só tem que voltar a se regular para conseguir mais ou menos essa vaga, né? Infelizmente a questão do dinheiro fala mais alto e aí a quantidade de jogadores também, né? Hoje o City consegue ter um plantel muito maior, se bem que as lesões têm complicado a vida do City. Em relação a cotações, olha só que curioso. O City não tem valor para o mercado. 1,67, a expectativa de vitória é de 60%, mas o City só vende 58%. Então quase 60% fica ali na zona de 0-0. O time do Brighton, quando tem odds de 4,50, que a expectativa de vitória é 22%, ele vence 30%. Então, não estou dizendo que vou entrar a favor do Brighton, só estou comentando para você, né, que essas cotações iniciais, sinceramente, não valem a pena, né? Até porque a Premier League tem excelentes oddmakers e você no pré-live dificilmente vai tirar algum valor do mercado de resultado final, né? No pré-live. No ao vivo, eu penso num jogo para correção de preço, porque a gente pode ter um City sendo surpreendido, a cotação subindo, ou até mesmo um City entrando muito forte e o Brighton tendo a sua odd corrigida. Vamos falar de estatística? O time do City não sai tanto na frente do placar comparado ao Brighton, que sai na frente em quase 80% dos jogos fora. O time do Brighton e do City venceu a mesma quantidade dentro e fora de casa nos últimos 4 jogos, né? Então tá bem similar, a diferença é que o City perdeu o último, o Brighton venceu o último. O Brighton falhou em marcar em apenas um jogo fora. Olha que curioso, marcou quase a mesma quantidade de gols do City, porém é uma defesa mais vazada, tá? Apesar de sofrer com menos frequência, sofreu mais gols. No primeiro tempo, não temos uma grande superioridade do City. É um time que perde menos, porém, se você comparar, é muito próximo. E vence mais, também é muito próximo. O número de gols sofridos é igual, o número de gols marcados o City marca mais. Mas não é uma superioridade muito
muito clara por aqui. No segundo tempo, o City tem uma diferença de vitórias um pouco maior, porém, continua sendo um número de derrotas parecido, e na questão de gols marcados, aí é o Brighton que assume a vantagem. Só que no segundo tempo é um time que sofre mais vezes que o City. Na verdade, o City reduz o número de gols sofridos. Mas se você olhar com carinho para o primeiro e para o segundo tempo, você não vai encontrar uma superioridade do City ao ponto de falar assim, ah não, aqui não tem nem como, aqui o City vai ganhar esse primeiro ou esse segundo tempo. Não tem. Então, vamos trazer para o ao vivo. Condições. O City tem um extra muito forte aqui em relação à finalização de fora da área, né? E vai precisar disso, porque o Brighton em alguns momentos vai se compactar, tá? E é um time que marca muito de cabeça, também acredito que precise disso. 77% dos jogos do City em casa e 71% dos jogos do Brighton fora, com over 2,5. Eu não duvido dessa expectativa, tá? Acho que é um jogo para pelo menos 2 gols aqui, e eu não duvido de ambas marcam também. A gente vai falar, aliás, vamos falar agora dos últimos jogos entre eles, para tirar essa prova, tá? Principalmente na casa do City, ó, 2-1 para o City, 3-1 para o City, 3-0, aí aqui o Brighton não conseguiu marcar, mas teve o 2,5, então o Brighton marcou somente nas últimas duas, tá? Então cuidado para não pegar uma cotação de ambas marcam esmagada, beleza? Ó, nos últimos confrontos, o Brighton sofreu 17 vezes consecutivas, então esperar um gol do City aqui é muito provável. O mais de 2,5 aconteceu em 7 das últimas 8, e o ambas marcam em 4 das últimas 5, aí óbvio leva em consideração também os confrontos na casa do Brighton. O City saiu na frente em todos os últimos 10 jogos, para quem busca o back favorito ou a vitória no primeiro tempo do City, por exemplo, aconteceu em 8 dos últimos 10, só que é um Brighton que demonstra recuperação, porque se tem um ambas marcam, se tem um over 2,5 é porque o time tá indo buscar também, tá? As sequências do time agora separado e não na comparação com o adversário. O Brighton venceu as últimas 6 partidas consecutivas, sofreu gol nas últimas 3 e teve o over 2,5 em 6 dos últimos 7 jogos que fez. Não tô falando aqui dos jogos com o City, tá? O City sofreu primeiro, olha que loucura, contra o Brighton ele marcou primeiro em 10 dos últimos 10. Porém, nos últimos 5 jogos, ele sofreu primeiro em 4 dos últimos 5. Por isso que é difícil confiar nessa odd do City aqui, 1,67. Tá? Não tá fácil não. Beleza? Então, esse 2,5 eu gosto. Esse ambas marcam com odd alta também gosto. Não entraria a favor do City. Colocaria aqui como um favorito que pode se complicar, só para chamar a sua atenção, para tentar buscar talvez uma cotação um pouco mais elevada. Vamos falar de jogadores? Primeiro eu quero falar do lado do Brighton, tá? Que é um time que tende a se defender um pouco mais e depois tende até a buscar contra-ataque. Primeiro de tudo, vamos falar sobre roubo de bola, tá? Eu quero ficar de olho no Ayari. E assim, a Ayari, se for jogar como titular, na prévia aqui está presente, tá? Não teve uma nota tão boa, mas está presente. Das últimas vezes que enfrentou equipes do topo da tabela ou equipes difíceis, né? Vou botar aqui o United, o Aston Villa fora, o Liverpool fora, o Chelsea. Foi um jogador que teve pelo menos um desarme. Fica de olho nisso, tá? Ele tem até uma média de 2 desarmes por jogo, 2,50. Mas um desarme pode ser mais interessante. Segunda opção é o Carlos Baleba, mas nesses jogos mais difíceis ele não cumpriu tanto. Contra a equipe do Aston Villa ele até fez 6, mas aí contra o Liverpool ele não jogou e não fez. Contra o Chelsea fez 4, é outra opção, tá? Pelo menos um desarme do nosso querido Baleba se ele estiver disponível. Outra coisa que eu quero observar, claro, são as defesas. Nós temos um City que vai brigar por vaga na Champions, né? É um confronto direto. Só que é um Brighton que costuma se defender, se compactar em alguns momentos. Porém, quando enfrentou equipes mais fortes, como o Aston Villa fora, o goleiro do Brighton, que é o Verbruggen, ele fez 3 defesas contra o Aston Villa, contra o Liverpool ele fez 6 e contra o Chelsea ele fez 2. Então, pelo menos 2 defesas contra o City eu acho interessante, tá bom? Acho interessante. Do lado do City, que é um time que tende a ter a bola, mas também vai ter que roubar em alguns momentos, eu ficaria de olho no Bernardo Silva. Eu tenho comentado muito sobre o Kovacic, mas ele não tem sido titular, tá? Então é difícil você indicar alguma coisa e o cara não jogar. O Bernardo Silva vem sendo frequente. Teve 4 roubos de bola na derrota contra o Forest, teve 3 na vitória contra o Tottenham. No jogo contra... Eu vou colocar aqui só nos jogos dentro de casa, que aí eu pego esse último jogo também na goleada contra o Newcastle, que ele não jogou, ó. Tá vendo? Então presta atenção se ele vai jogar. Pelo menos um roubo de bola do Bernardo Silva pode ser interessante.
tá? Agora, uma coisa extra que você pode ficar de olho aqui em relação à tentativa de roubo de bola é nesse jogador aqui que eu comentei, que é o Kusanov. Por quê? Se ele for titular, aqui tá dizendo que é a prévia, eu não sei se ele é, tá? Então aqui só vale se ele for titular. Ele provavelmente vai ter que marcar o Mitoma, que é um jogador de drible. E, cara, para você fazer falta aqui é 2 palitos, né? O Mitoma, ele tem, né, como é que fala? PhD, né? O TCC em dribles. Então, talvez o Kusanov para marcar falta aqui, para cometer uma falta aqui, possa ser interessante, ou até mesmo um cartão amarelo, né? Mas, sinceramente, prefiro pensar se ele for titular mais no quesito de faltas. Agora, se a gente tende a ter defesas do goleiro do Brighton, a gente pode ter também finalizações, claro, do Manchester City, né? Um jogador que a gente costuma olhar sempre para finalização é o Haaland, né? Claro, a cotação não deve estar muito alta. É um jogador com média de 1,76 de finalização. Contra o Liverpool na derrota não jogou. Contra o Newcastle finalizou uma vez no gol. Contra o Real Madrid marcou 2 gols, finalizou 2. Não tô falando aqui de finalização normal, tô falando de finalização no alvo, tá? Então, pelo menos uma do Haaland, pelo menos não, uma finalização do Haaland pode ser legal, tá? Outro jogador que, se for jogar, é interessante ficar de olho em finalização é o Savinho. Savinho, se você perceber os jogos do City, ele gosta de ter esse protagonismo. Às vezes precisa passar a bola, ele corta e finaliza. Então não duvido que o Savinho também tente finalizar no gol por aqui, tá? Sávio. Uma finalização do Savinho pode ser legal. Saindo da Inglaterra, vamos um pouquinho aqui na Itália, 2 horas da tarde, Milan e Como. 1,80 é a cotação do Milan. Por que a cotação do Milan está baixa contra o Como? Primeiro, na tabela de classificação, a gente vai ver uma proximidade. Não é de pontos, mas pelo menos de posicionamento. O Milan, com 44 pontos, ele tem chance ainda de ir para Champions? Tem. É difícil? É, tá? É bem difícil. Para Lazio são 7 pontos, para Juventus são 8. Então acaba sendo uma situação difícil, porque os adversários também jogam, ninguém fica esperando você jogar. O que torna ainda mais difícil para o lado do Milan é isso daqui, ó. É o que o Milan vem fazendo nos últimos jogos. Ó, uma vitória contra o Lecce no último jogo, beleza. Derrota para Lazio, derrota para o Bolonha, derrota para o Torino. Aí a gente tem que mergulhar mais fundo. Vamos sair dessa piscina de criança. Vamos mergulhar numa piscina olímpica. Perder para Lazio é um resultado incomum? Não. A Lazio é um bom time fora. Perder para o Bolonha na casa do Bolonha é um resultado incomum? Não. Bolonha é excelente, um dos melhores mandantes. Chato pra cacete. Perder para o Torino fora é um resultado incomum? Não. O Torino também é um time muito competente lá em Turim, tá? Então eu não vou criticar o Milan a ponto dele estar perdendo para esses times. Mas quando você quer ir para Champions, você tem que se superar. Então faz parte. A fase ruim tá aqui e não dá para tirar. Foi uma equipe que foi eliminada da Liga dos Campeões de maneira precoce, né? Para o Feyenoord aqui nos playoffs e tinha vencido o Verona. Vamos filtrar dentro de casa agora. Aí você tem apenas uma derrota para Lazio. Já melhora um pouco. Porém, qual foi a situação frequente aqui? Gols sofridos. Sofreu mesmo jogando melhor contra a Inter no final. Sofreu para Roma na Copa Itália, se classificou. Sofreu contra o Verona? Não. Mas sofreu contra o Feyenoord, foi eliminado. E sofreu 2 contra a Lazio. Teve o cartão vermelho também. Eu vou analisar esse jogo aqui com mais carinho, né? A gente tem que buscar essa informação. Foi um gol sofrido antes ou depois do vermelho? Já tinha sofrido no início do jogo, ó. E aí depois do vermelho a equipe conseguiu ainda marcar um gol. Só que, claro, ainda sofreu outro no final, né? Era esperado que a equipe conseguisse pelo menos segurar um empate depois de ter marcado esse gol aqui. Foi pra cima com tudo, mas tomou um gol no final de pênalti. O cartão vermelho sempre, claro, prejudica bastante a equipe. Do lado do Como, que é uma equipe que eu elogiei lá na introdução. Presta atenção. Empatou com a Lazio, na casa da Lazio em Roma. A gente fez a análise desse jogo, era uma Lazio que estava bem desfalcada. Venceu a Udinese por 4-1. Vencer a Udinese nunca é fácil. A Udinese é um time chatíssimo. Ó, eu vou entrar aqui na forma da Udinese para vocês verem como vem a Udinese nos últimos jogos. Ó, empatou com a Lazio, venceu o Parma, venceu o Lecce, venceu o Empoli, empatou com o Napoli, que era líder do campeonato, fez gol na Roma e tomou a goleada do Como. Então, presta atenção, hein? Presta atenção que o time do Como não é besta, mas vamos continuar. Aí perdeu para a Atalanta, mas marcou gol. Perdeu para o Bolonha lá, que é sempre difícil de enfrentar. Perdeu para a Juventus, mas se não me engano, a Juventus teve que marcar no final com o Colomoni de pênalti para poder vencer, como já ia segurando a Juventus. Venceu a Fiorentina, conseguiu vencer o Napoli, fez gol na Roma
e empatou com o Venezia. Então, se você olhar com carinho aqui, cara, você vai tirar uma informação de um time traiçoeiro. Então, você olhar para essa cotação do Milan aqui e vir todo eufórico para trabalhar ela a 1,80, eu acho que é um pouco de ingenuidade. Você pode ter um Milan vencendo? Pode. Você pode ter um Milan goleando? Pode. O futebol é jogado. Mas na expectativa, é bom tomar cuidado, tá? Para mim, aqui é um favorito que pode se complicar, e o favorito pode se complicar não é ele não vencer. Também é. Mas é o fato dele talvez sair atrás, ter que virar. É o fato dele demorar a marcar gol. É o fato dele marcar e depois tomar um empate. Ou é o fato dele marcar 2 e depois vir tomando gol e se complicar. O Como não é besta, tá? E se a gente olhar com carinho nos últimos jogos, ele marcou contra a Lazio, contra o Milan. Ó, o jogo do Milan mesmo. Esse confronto, o último confronto agora. Vou abrir aqui pra gente olhar. Ó. Na casa do Como. Esse jogo é o replay, né? É o jogo de ida. Ó, olha quem saiu na frente. O Como. E aí o Milan virou o jogo depois no segundo tempo com o Rafael Leão e o Hernandes. Então, ó, não foi um jogo fácil para o Milan. E o Milan começou em 83. Essa cotação do Milan, ela bateu lá em cima. E aqui foi um favorito que se complicou. Isso aqui é um favorito que se complica. O que é um favorito que pode se complicar? Isso daqui, ó. É você não marcar cedo. Cadê o gol do Milan cedo? É você tomar um gol antes, ter que buscar uma virada. Isso é se complicar. Porque a cotação de 1,80, ela pode ter batido aqui, 1,83. Ela bateu. Mas será que a pessoa que pegou 1,83 não passou um cagaço, não? Não daria para ter pego uma odd mais alta? No final do primeiro tempo, ela já devia estar quase 2,20. Depois que o Como marcou o gol, então, será que ela foi para quanto? Para 8? Para 7? Daria para ter pego uma odd maior, né? Então, é essa expectativa que a gente tem quando a gente fala de um favorito que pode se complicar. Ó, marcou contra a Atalanta, contra a Udinese, contra a Juventus, contra a Fiorentina, contra o Napoli, contra a Roma. Nos últimos jogos, o Como não falhou em marcar. Olha, falhou em marcar somente contra o Bolonha. Olha que loucura. Como visitante, ele marcou em 3 dos últimos 4. Então, não dá para duvidar também aqui de uma possibilidade de ambas marcam com uma cotação um pouco mais elevada. No PDF de apoio, entretanto, o Milan sai mais na frente do placar, vem numa fase bem melhor, né? Afinal de contas, eu estou elogiando o Como, mas ele não joga só contra grandes equipes, ele joga contra equipes menores e acaba se complicando também, tá? Falhou em marcar em mais de 40% dos jogos, então buscar uma ambas marcam aqui do Como precisa ser com uma cotação muito alta e você tem que ter metodologia para isso, não é dica, não é tipo, não estou cuspindo aqui para você. O Theo falou ambas marcam como possibilidade. Eu tenho metodologia para ambas marcam? Não. Beleza, Theo, vou pro próximo. O Theo falou ambas marcam. Eu tenho metodologia, mas a odd tá ruim. Vou pro próximo. E é assim que funciona. Não tô falando para você fazer. Tô dizendo que é uma possibilidade, porque eu como contra equipes do mesmo nível ou superior que o Milan tem marcado. Roma, Lazio, Napoli, Fiore, entendeu? Então, é uma possibilidade. Mas só vai valer a pena se a cotação também valer a pena. O Milan marca bem mais gols e falha menos em marcar. O Como sofre gol com muita frequência. Então, pelo menos um golzinho do Milan aqui é provável que a gente veja. O primeiro tempo do Milan não tem tantas vitórias a mais. Tem menos derrotas, pelo menos, tem menos gols sofridos e mais gols marcados, mas não é uma grande superioridade perante o adversário. No segundo tempo, o Milan vence menos, porém também perde menos, marca a mesma quantidade de gols e sofre um pouco menos de gols. Então não temos superioridade do Milan no segundo tempo, tá? Cuidado. Milan marca bastante de cabeça, o Como tem sofrido gol de fora da área, mas o Milan não tem marcado tanto, e o Como é uma equipe que finaliza bastante de fora da área também. 71% dos jogos do Milan e 79% dos jogos do Como com over 1,5. Apenas 43% do Milan e apenas 36 dos jogos do Como. Então, se for para olhar para gols aqui, no máximo, um over 1,5. Pode sair 2? Pode sair 3? Pode. Pode sair 4? Pode. Mas é isso aí durante o jogo. Se o Milan tiver em vantagem, 2 gols de vantagem, beleza. Agora, no pré-live, não tô afim de pegar esse 2,5 não, tá? A maioria dos gols marcados pelo Milan, meio do primeiro tempo pro final, né? Mas também é um momento onde o Milan mais sofre, onde o Milan cresce para poder marcar, ele acaba sofrendo, tá? Então é um time que ainda tá meio descompensado. Se sobe para atacar, geralmente toma gol. E o time do Como marca com mais frequência no miolo, final do primeiro tempo, início do segundo, e sofre com mais frequência lá no finalzinho. Então, talvez se estiver na frente do Milan, pode tomar um empate no final. Se estiver perdendo de 1-0, pode tomar o segundo gol no final. O Milan também marca bastante. Enfim, a gente pode ter gol aqui no início do segundo tempo, final do primeiro, né? Naquele miolinho, e no final do jogo. Jogadores. Primeiro vamos olhar aqui pro lado do Milan, tá? Primeiro jogador que eu quero ficar de olho para roubo de bola, se for jogar como titular, é o Walker, tá? Kyle Walker. Aqui do lado do Milan a gente vai ter a escalação prévia. Tá aqui, ó. O Walker é um jogador de muita velocidade, então
O jogador às vezes põe na frente e tenta buscar com ele na velocidade, não consegue. O Walker geralmente para ter um roubo de bola pode ser interessante. A média dele no Milan é de 2,88 e ele tem roubado bola com frequência quando é titular, tá? Então vale a pena ficar de olho em pelo menos um roubo de bola do Walker, tá? Para finalização no alvo, se eu tivesse que arriscar alguém, eu olharia para o número 14, Reinders, tá? Eu olharia para ele. O João Félix é fominha, pode finalizar no alvo também. O Hernandes está chegando agora, também pode. O Pulisic também é um jogador de bola parada. Pode ser uma opção, mas eu olharia para o Reinders, que tem uma média dos jogadores do Milan aqui, pelo menos por enquanto, um pouco maior, tá? Não são muitos chutes, mas pelo menos um no gol pode ser interessante. O João Félix é outro, como eu falei, chuta-chuta da equipe, pode acabar finalizando no alvo também, tá? Principalmente o Milan em desvantagem, então pode ser importante. Tá? Finalização que não seja no alvo, o Rafael Leão. Rafael Leão é um cara prestativo, né? Ele passa muito mais a bola do que finaliza. Assistência do Leão, se você gosta de trabalhar no mercado de assistência, Rafael Leão geralmente é um cara muito forte para isso. Do lado do Como, eu vou ficar de olho nesse jogador aqui, ó, o Smolcic, do lado direito. E aí você pode olhar para ele por dois cenários. Primeiro, o cenário de roubo de bola. É um jogador que quando joga contra equipes mais fortes, tende a roubar bastante a bola, tá? Contra o Napoli foi 4, contra o Roma foi 4. No último jogo agora contra o Venezia foram 3. Pelo menos um roubo de bola dele e não duvido que seja 2. Ele vai jogar de cara pro Rafael Leão. Então o Rafael Leão é um dos jogadores que mais tenta e ele pode roubar a bola do Rafael Leão. Também pode cometer falta. Não é fácil para o Rafael Leão, não duvido que ele sofra falta aqui, tá? Até uma possibilidade de amarelo. Se for um contra-ataque, se o Milan estiver na frente, o Rafael Leão puxar contra-ataque como sempre puxa, e o Smolcic quiser parar a jogada, vai tomar amarelo. Mas pelo menos uma falta também pode ser interessante. Em relação ao goleiro, e aí eu vejo o Milan pressionado, né, para tentar buscar uma aproximação com a galera da Champions. O goleiro do Como, o Butes, ele fez em média 2,40 de defesas. Eu não duvido que contra o Milan ele faça pelo menos 2, tá? Contra o Napoli foram 3, contra a Fiore foram 3, contra a Juventus foi apenas 1, mas contra a Roma foram 2. Pelo menos 2. Se você esticar um pouquinho, dependendo da linha, 3 defesas não é ruim. 2h30 da tarde, o Leipzig enfrenta o Borussia Dortmund em um jogo de cotações extremamente parelhas. E aí, como a gente já viu na introdução, a briga é por uma possível vaga na Liga dos Campeões, pensando que o Mainz e o Frankfurt podem recuar um pouco no desempenho que eles vêm tendo mais positivo nas últimas rodadas. O Frankfurt nem tanto, mas principalmente o Mainz. O Borussia Dortmund com 35 pontos está distante, mas não é impossível, né? Tem elenco para tentar buscar. Resta saber se vai melhorar um pouco a sua condição defensiva. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos, principalmente do Leipzig, né? A gente tem falado mais do Dortmund, então vamos falar um pouquinho sobre o Leipzig. O Leipzig, nos últimos jogos, teve uma vitória contra o Wolfsburg na DFB Pokal. A Pokal tá na terceira fase ou já foi para as oitavas? Já foi para as quartas, tá? Passou pelo Wolfsburg nas quartas de final. Antes disso, vinha de resultados ruins, né? Você pode pegar aqui um empate em casa contra o Heidenheim, né? Dentro de casa poderia ter vencido. Empatou com o Augsburg fora, empatou com o Union Berlin, que não vive boa fase fora de casa. Venceu o São Paulo, tudo bem. Perdeu para o Sturm Graz na Champions, né? Saiu da Champions há um tempo. Empatou com o Leverkusen, esse aqui foi um bom resultado. Tinha vencido o Sporting na fase de grupos da Champions. Perdeu para o Mainz, aqui um confronto direto pela Champions. E empatou com o Freiburg. Dá para perceber que nem parece aquele Leipzig completamente agressivo que a gente conhece, né? Teve jogo aqui, vários jogos passou sem marcar, ó, contra o Freiburg 0-0, 0-0 com o Augsburg, 0-0 com o Union Berlin, não marcou gol contra o Sturm Graz. Realmente uma fase estranha do Leipzig, né? Quando a gente filtra dentro de casa nesse torneio, uma vitória apenas nos últimos 4 jogos. Aqui já teve pelo menos gols marcados, né, na filtragem em casa, mas também vários gols sofridos. Somente para o São Paulo, que é uma equipe que não marca quase gol nenhum, se não me engano, o São Paulo tem 7 gols marcados dentro de casa e no geral o São Paulo tem 19. Então, pouquíssimos gols. O Dortmund vem de uma classificação de virada para cima do Lille na França. Bom resultado do Dortmund, mas sofrendo gol, claro. Sofreu e perdeu em casa para o Augsburg. Empatou na Champions com o Lille, né, no primeiro jogo. E vinha de vitória fora contra o São Paulo. Quando a gente filtra como visitante nesse torneio, 2 vitórias e 1 derrota. Perdeu para o Bochum, venceu o Heidenheim, venceu o São Paulo. Uma equipe que marcou gol em quase todos os jogos fora de casa. Ofensivamente é um time
que consegue produzir, né? Nos últimos jogos entre eles, filtrando na casa do Leipzig, 4-1, aí eu vou filtrar também na Bundesliga, 4-1 Leipzig, 3-0 Leipzig, 2-1 Leipzig, então nos últimos 3 jogos, 3 vitórias consecutivas do Leipzig e depois 3 vitórias consecutivas do Dortmund. Não vou filtrar só na casa do Leipzig pra gente ver os últimos confrontos de fato. 2-1, 4-1, 3-2, 2-1. Nos últimos 4 jogos. Over 2,5, ambas marcam. 2,5 também, mais um jogo aqui, mais um, ambas marcam. Então, é a tendência, tá? Uma possibilidade aqui de ambas, como a odd legal, seria maneiro. E o over 2,5 também, na minha opinião, pode ser interessante. Tá? O Leipzig vem sofrendo com frequência e vem marcando com frequência dentro de casa. Vamos dar uma olhada agora em estatística. O Leipzig, pelo menos nos últimos jogos, vou botar aí nos últimos 6, ele perdeu apenas uma em casa. O Dortmund fora de casa perdeu 3 nos últimos 6, né? O time do Leipzig sai um pouco mais na frente, mas não é tanta coisa. Em relação a falhar e marcar, o time do Leipzig falhou um pouco menos, o Dortmund falhou um pouco mais e marcou menos gols. E gols sofridos são duas defesas que ultrapassam a média de um gol por jogo sofrido, mas o Dortmund sofre bem mais, né? Quase 2 gols por jogo. Primeiro tempo, nenhuma superioridade, nenhum destaque. Os gols sofridos das duas equipes são mais destaque do que os gols marcados. No segundo tempo, o Leipzig é superior com mais vitórias e menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Tá? Então o Dortmund tem uma queda, mas não é uma queda do primeiro para o segundo. É uma queda no comparativo com o Leipzig. No primeiro tempo, pelo fato do Leipzig também ser ruim, é parelho. No segundo tempo, o Leipzig cresce, então aí o Dortmund parece que desceu, mas se você olhar com carinho, você vai ver que o Dortmund até melhorou em relação a vitórias e derrotas, né? Mas, enfim, no comparativo acaba sendo pior. Problemas do Dortmund em relação a situações extras em campo. O Dortmund vem sofrendo bastante de gols de fora da área, chutes de fora da área, tá? E não é uma equipe que sofre pouco de cabeça. O Leipzig sofre bastante de cabeça, as duas equipes, o Dortmund marca de cabeça e o Leipzig marca de fora da área. Então temos aqui um match, né? Um aplicativo de namoro das duas equipes. 67% dos jogos do Leipzig em casa e 58% dos jogos do Dortmund fora com over 2,5. O Leipzig marca a maioria dos seus gols no início do segundo tempo e sofre no início do jogo, né? Mais de 50% dos gols, 53% dos gols sofridos do Leipzig em casa são nos primeiros 30 minutos. O Dortmund marca bastante no meio do primeiro tempo e no meio do segundo e sofre bastante do meio para frente do primeiro tempo. Então a gente pode ter um primeiro tempo aqui com over HT, hein? Vale ficar de olho porque é onde o Dortmund mais sofre e é onde o Leipzig mais sofre. Em relação a jogadores, primeiro eu vou olhar para goleiros, tá? Goleiros, porque nós temos 2 ataques que têm potencial, certo? Vou olhar primeiro para o Kobel, do Dortmund, que fez 3 defesas contra o Lille, mas contra o São Paulo, que tem um ataque frágil, fez apenas uma. Vou pegar aqui equipes que têm um ataque forte. O Frankfurt, ele defendeu 3, o Wolfsburg, ele defendeu 4, o Gladbach, ele defendeu 2, e o Bochum tem um ataque agressivo, tanto é que venceu o Bayern de Munique de virada, ele defendeu 6. Então eu vou pensar aqui em 2 defesas do Kobel, tá? Porque o Leipzig tem condição, na minha opinião, de finalizar 2 bolas aqui em cima do Kobel. Do lado do Leipzig, que é o Gulácsi, né? É o Gulácsi. Ele teve contra equipes mais fortes, como é o caso do Leverkusen, 4 defesas e contra o Gladbach 4 defesas também. Contra o Wolfsburg, que é uma equipe forte, ele teve 3. Também uma média de 2 defesas, não acho ruim, tá? Não acho ruim pensar em 2 defesas do Gulácsi por aqui, tá? Então começamos com os goleiros. A segunda coisa que eu vou olhar é desarmes, tá? E principalmente vou focar em desarmes no time do Dortmund, certo? Porque eu acredito que o Leipzig tenha um pouco mais de agressividade nesse jogo. Eu vou olhar para 2 jogadores, também olhei para esses jogadores contra o Lille, acredito que a gente pode ter uma repetição de bom resultado aqui. Primeiro é o Emre Can, que marcou até o gol contra o Lille de penal, para ele ter pelo menos um desarme, tá? A média dele é de 2,33, mas pelo menos um. Outro é o Pascal Grob, para ter pelo menos um também. A média do Pascal Grob é 2. Nos últimos jogos fora de casa, contra o Frankfurt, contra o Heidenheim, contra o Bochum e contra o São Paulo, ele teve média de quase 3 por jogo. Mas um desarme do Grob, eu acho que é interessante, tá? Um do Grob, um do Emre Can, pode ser muito bom. Do lado do Leipzig, eu já quero pensar em finalizações no alvo. Aí tem um jogador que, em média, em casa, tem finalizado bastante, que é o Tisco, Benjamin Tisco. Pelo menos uma finalização do alvo, né, no Tisco pode ser interessante. Do lado do Dortmund, você pode olhar para o Senhu Guirassy, só que ele não tem sido mais o batedor de pênalti da equipe, né? Depois que ele perdeu um penal, foi o Emre Can. Então,
um jogador que tem finalizado bastante, principalmente de fora da área, que é aquela coisa, né? Às vezes você vai pegar um time mais fechado, ou o Leipzig já vai estar em vantagem, vai dar a opção do Dortmund finalizar, mas finalizar de fora da área, tem sido o Julian Brandt. Não é uma característica do Brandt de ficar finalizando todo o jogo. A média dele é de 0,56. Mas é uma característica do jogador de tentar resolver quando o time está mal. Pode prestar atenção, quem assiste os jogos do Dortmund. Se o Dortmund está atrás do placar, o Brandt é o jogador que puxa a maioria dos contra-ataques, as jogadas pela esquerda, corta para dentro. E eu não duvido dele finalizando no gol, tá? Agora, com o Dortmund na frente do placar, é o ADM que pode puxar contra-ataque. E aí, óbvio, pode acabar finalizando no gol. Se fosse para colocar uma moeda no Brandt para finalizar no gol uma vez, pode ser interessante, né? Lembrando que o batedor oficial de pênalti agora tá variando, né? Pode ser o Guirassy, pode ser o Emre Can, mas eu acho que pelo menos olhar com carinho aqui para o Julian Brandt. Do lado do Leipzig, o Chesco e o Openda são os principais finalizadores, principalmente o Chesco com uma média de 1,45, que é muito alto de finalização por jogo no gol. 2h30 da tarde na La Liga, o Real Madrid enfrenta o Villarreal pela 28ª rodada. Na tabela de classificação, a gente já teve aqui uma queda do Atlético de Madrid, né? Pelo menos com 1 ponto. E o Barcelona com um jogo a menos, aquele jogo adiado contra o Osasuna em casa. 2 ou uma rodada atrás, acho que foram 2 rodadas, por conta do falecimento de um membro da comissão técnica, se não me falha a memória, do Barcelona. Então o Barcelona ainda tem chance, né, de se distanciar um pouco na liderança. Mas enquanto isso, o Real Madrid pode retomar essa liderança em caso de vitória contra o Villarreal. Cotação do Real Madrid acima de 2, que pode chamar um pouco de atenção pra gente, criar uma expectativa, mas vamos entender por que essa cotação tá por aí, né? Qual que é o contexto desse jogo. Primeiro, os últimos, se tem alguma lesão, né? Ou se tem alguém de fora, o Carvajal, o Valerro, Militão e o Ceballos, normal. Já era esperado. Gerard Moreno, isso aqui é importante, né? Atacante de referência do Villarreal, mas eu acho que ele, se bobear, ele já está lesionado há algum tempo. Vamos dar uma olhada? Qual foi a última partida dele? Foi em fevereiro, não, 1º de fevereiro de 2025. Então é uma ausência, sim, importante, né? Se de fato for confirmado, né? Vamos continuar aqui na questão de posicionamento. Olha só, não é à toa que o Real Madrid está com uma cotação mais alta. O Villarreal está na 5ª posição, tem 44 pontos, não vai disputar vaga, na minha opinião, de disputar título, né? Mas pode disputar uma vaga de Champions com o Bilbao. Bilbao que passou para as quartas de final, eliminando a Roma da Europa League, tem chance de buscar uma vaga na própria Champions League, e se for campeão da Europa League, o Bilbao, ele abre uma vaga na Champions para o 5º colocado. Então o Villarreal tem sim que se preocupar em somar ponto e com saldo e tudo mais, igual aquele tipo de interpretação que a gente tem que ter, né? O Betis também está interessado nessa 5ª posição. Então, para o Villarreal é manutenção da 5ª posição e até, quem sabe, buscar uma vaga direto na Champions, tá? Dá para perceber que o Villarreal vem numa fase muito sólida, né? Uma equipe que está se mantendo na 5ª colocação desde a 13ª rodada, então não é pouca coisa. Os últimos resultados, o Villarreal perdeu para o Alavés fora de casa. Quando a gente filtra aqui em casa, o Villarreal venceu 2 e empatou 1. 4-0 no Mallorca, 5-1 no Valladolid e 1-1 contra o Valência. O Real Madrid vem daquela classificação nos pênaltis contra o Atlético de Madrid, tendo perdido e depois buscado nos penais, né? O Real Madrid também venceu o Vallecano em casa, naquele jogo onde muito provavelmente o Real Madrid teria dificuldade de fazer um handicap de 2 gols de vantagem, porque o Vallecano tem interesse também na mesma situação aqui do Villarreal, né? Numa vaga europeia, só que o Vallecano talvez busque uma Conference. Quando a gente filtra fora de casa, o Real Madrid vem de 2 derrotas e nesse torneio o Real Madrid empatou contra o Osasuna num jogo que ele tomou um cartão vermelho cedo, se não me engano estava até vencendo quando ele tomou o cartão vermelho, ele tomou um empate e perdeu para o Betis por 2-1. Então, o Villarreal também vem de um jogo sem vencer, o Real Madrid já vem de um tempo, né? Aí a gente pode utilizar o PDF de apoio para facilitar a nossa vida. O Real Madrid não vence fora de casa há 3 partidas, 2 derrotas e 1 empate. As duas equipes saem na frente do placar com bastante frequência, inclusive o Villarreal 3% a mais, né? O Villarreal não deixou de marcar em casa nenhuma vez, o Real Madrid também só deixou de marcar uma vez fora, então é um jogo que tem uma expectativa já de um ambas. O Villarreal teve ambas em 83% dos jogos em casa. O Villarreal ultrapassa 1,5 de gols sofrido, o Real Madrid fica na média de 1 gol sofrido por jogo. Primeiro tempo extremamente parelho, mas o Villarreal tem superioridade no número de
gols marcados, mais vitórias, tá? No segundo tempo, o Real Madrid é superior, com mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias. E as derrotas são praticamente parecidas. É uma superioridade do Real no segundo tempo, mas não é uma superioridade gigantesca, assim como a superioridade do Villarreal no primeiro tempo também não é gigantesco, tá? Características do Villarreal: é um time que marca bastante de cabeça, o Real Madrid marca bastante de fora da área, mas não marca tanto de cabeça. O Villarreal sofre bastante de cabeça e tem sofrido de fora da área. Então aqui, ó, a gente vê uma combinação de namoro, né? O amor está no ar. O time do Villarreal sofre bastante fora da área e o Real Madrid aproveita bastante esse fundamento. 75% dos jogos do Villarreal e 57% dos jogos do Madrid com over 2,5, 100% dos jogos do Villarreal e 93% dos jogos do Real Madrid com over 1,5. Então a gente começa pensando em 2 gols, mas tem algum potencial para 3. Por que eu penso primeiro em 2 gols? Ó, o Real Madrid nos últimos 2 jogos fora, só um bateu 2,5. O Villarreal nos 3 jogos em casa, 2 bateram 2,5 e 1 ficou no over 1,5. O over 1,5 foi 100% deles. Então, a gente fica primeiro nesse cenário aqui, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram na casa do Villarreal, vou colocar somente nesse torneio, ó, 4-4, ambas marcam sim, 2,5 sim, 2-1, ambas marcam sim, 2,5 sim, o 0-0 não, 1-1 não, aí no 2-2 voltou pro 2,5. Então, é frequente o 2,5, é frequente o ambas marcam e é frequente um empate, tá? A última vez que o Real Madrid venceu na casa do Villarreal foi em 2017. Não é à toa que essa cotação do Real Madrid tá alta. Então é um favorito que pode se complicar por aqui, como já se complicou várias vezes, como vem se complicando com frequência. A última vitória por 3-2 do Real Madrid. Não é fácil para o Real Madrid visitar o Villarreal e vencer, tá? Inclusive é muito comum que a gente tenha um empate, ambas marcam e tudo mais. Vamos ver qual vai ser a escalação do Madrid, né? A expectativa aqui é de que seja o time completo, afinal de contas, tá disputando disputando a liderança, né? Deixa eu voltar para o PDF rapidinho para ver a questão dos jogadores. Ó, os artilheiros do Villarreal: Ayoze Pérez, Thiemo Berry. Cadê o Moreno? Acho que o Moreno... Aqui, ó, o Gerard Moreno realmente ele não tá numa fase tão boa como era antigamente. Excelente batedor de pênalti, tá? Então, dá para ver que os 2 atacantes titulares, ó, o Berry e o Pérez, estão por aqui. Então, Real Madrid pode se complicar, sim senhor. Do lado do Real, a gente já conhece, né? O Vinícius Júnior, que não foi bem contra o Atlético de Madrid. O Mbappé conseguiu um pênalti, mas não bateu. O Bellingham e o Rodrigo são os principais artilheiros da equipe. A maioria dos gols marcados do Villarreal, meio do primeiro tempo e final do jogo, e sofre com mais frequência no final de cada tempo. O Real Madrid marca com mais frequência, de maneira até distribuída, mas principalmente no meio do segundo tempo, e sofre principalmente na saída do intervalo e no final do jogo. Vamos ficar então nesse over 1,5, uma possibilidade de ambas marcam, e só pensar nesse 2,5 se a gente tiver aqui 1-0 com a equipe na frente do placar querendo contra-atacar. Lembre-se que o objetivo do Villarreal é a Champions. Ele pode conseguir isso via La Liga, ou ele pode conseguir isso via La Liga, porém com a ajuda do Bilbao, se o Bilbao for o campeão, o Bilbao que passou pela Roma, tá? Então, é importante para o Villarreal pontuar e, se for perder, que não seja de muita desvantagem. Então eu tenho minhas dúvidas se o Real Madrid, que não vence lá desde 2017, não pode abrir o placar e segurar. E também tenho minhas dúvidas se o Villarreal, atrás do placar, vai se expor tanto para tomar outro gol e perder saldo. Tá? Então toma cuidado, só entraria no 2,5 com 2 gols de vantagem para um ou para outro, que aí ficaria legal, a gente pegaria esse 2,5 como over limite, tá? 1-0 só, somente observando o jogo. Não vai ter condição de fazer esse jogo e eu não entraria nesse 2,5 no pré-live, pelo menos no meu caso, tá? Em relação aos jogadores, eu vou pensar primeiro também nos goleiros, porque o Villarreal me parece um time bem agressivo dentro de casa, tá? Ele não deixou de marcar em nenhum jogo. Então eu vou olhar para o Courtois, não sei se é o Courtois que vai jogar no gol ou se vai ser o Lunin, para ter mais de uma defesa. O over 1,5 de defesas. 2 defesas seria interessante. A média dele é 2 defesas, tá? Teve 3 contra o Sassuolo, 1 contra o Betis, 1 contra o Espanhol, 2 contra o Valladolid, 4 contra o Valência. Eu acredito que pelo menos mais do que uma ele tenha. Pelo menos 2, tá? Porque o time do Villarreal é agressivo. Do lado do Villarreal, o goleiro, o Conde, Diego Conde, também tem uma média de acima de 2,78, né? Mas quando ele pega equipes mais fortes, ó, pegou o Barcelona, teve 4, pegou o Atlético de Madrid, teve 2. Eu acho que pensar em 2 defesas do Conde também é interessante, tá? Do Diego Conde, certo? 2 defesas, over 1,5 de defesas para cada lado. Em relação a roubos de bola, o Camavinga não jogou como titular contra o Atlético de Madrid, mas quando ele entrou, ele já roubou 3 bolas. Eu gosto muito do Camavinga porque ele não só rouba a bola, mas ele rouba progredindo bola e dá
uma continuidade de jogada muito grande. Quando ele não joga, geralmente eu fico de olho no Modric ou no Bellingham, mas o Camavinga, para ter pelo menos 2 roubos de bola aqui, será que é muito exagero? Mais do que um? Vai, mais do que um roubo de bola, pelo menos uma roubada, acho interessante. Finalização do gol, se você quer no alvo, Kylian Mbappé deve estar engasgado, né? Não pôde bater aquele penal do Vini e é um jogador que está se destacando bastante. O Vini Júnior para finalizar também, uma finalização do Vini ou uma finalização do Mbappé, mas se tivesse que escolher, eu prefiro escolher a do Mbappé, né? Que é um jogador que sempre que pode estar finalizando no alvo. Do lado do Vila Real, para roubo de bola, o Santi Começanha pode ser interessante, tá? Interessante o Santi Começanha, com perdão da brincadeira. O problema aqui é se ele vai jogar ou não. Se for jogar, a média dele é de 2,47 de desarmes. Pelo menos um desarme dele eu acho legal. E aí quando você pega jogos difíceis, né? Contra o Atlético de Madrid ele roubou 2, contra o Betis ele não jogou, contra o Bilbao ele roubou 4, contra o Girona ele roubou 5, contra o Real Madrid ele roubou 1 no jogo de ida, né? No Bernabéu. Contra o Barcelona ele roubou 6. Então pelo menos um roubo de bola do Santi Começanha pode ser interessante, Começanha, tá? Se você quiser trabalhar de uma maneira um pouco mais arriscada com finalização no alvo do Vila Real, aí você vai olhar para o Ayoze Pérez, ou Ayoze Pérez, que finalizou pelo menos uma vez no gol nos últimos 5 jogos, pelo menos uma, tá? Deixa eu ver se contra equipes maiores, ó, contra o Atlético de Madrid ele jogou pouco, não finalizou, contra o Real Madrid ele não jogou, contra o Barcelona ele jogou e finalizou uma vez, foi ele que marcou o gol. Se ele for jogar, uma finalização no alvo pode ser interessante. É arriscado, tá? Mas pode ser interessante. Nas opções de jogos complementares, nós temos a final do Campeonato Mineiro. O Galo venceu o primeiro jogo por 4-0, muito provavelmente será o campeão. E nós temos aquela situação, vale a pena apostar no Galo ou não vale? O Galo não precisa vencer, né? Então, eu sinceramente, se fosse para trabalhar esse jogo, trabalharia aqui ao vivo. Alguns jogos da Espanha, selecionei também como jogo complementar alguns jogos da Alemanha. Na Itália também tem o Torino com o Empoli. Em Portugal tem 3 jogos muito bons, o Braga fora, o Porto contra o Aves em casa e o Sport contra o Famalicão, principalmente Porto e Sport com expectativa boa de vitória. O Al Hilal fora contra o Al Taun e o Al Ahly também fora de casa com o Al Dodge. Na Inglaterra tem vários jogos legais, o Forest na terceira colocação pega o Ipswich, que é um time chato, mas lá embaixo na competição. O Bournemouth pega o Brentford, o Wolverhampton pega o Southampton, né? Também expectativa de gols interessante. Everton, West Ham, vou deixar esses jogos todos aqui. E também vou passar a fazer o seguinte, na parte aqui de estratégia, nas listas que eu tenho no Radar Esportivo, eu criei mais algumas opções que são essas aqui, ó. Depois de jogos complementares, a listas do radar. E o que são essas listas do radar? Não sei se você utiliza o Radar Esportivo, se você não utiliza, eu te convido a conhecer essa seção aqui do radar que fica do lado esquerdo, que chama listas. Olha que legal. Depois você pode selecionar aqui tanto por odds quanto por opções. Eu vou colocar, por exemplo, Over HT. E aí vou adicionar e vou filtrar. Eu posso colocar lá em cima casa fora, global ou os 10 últimos jogos. Eu vou filtrar em casa quais foram as equipes que com mais de 90% tiveram o Over HT e a fora de casa também. Olha só, já fez uma filtragem boa. Já coloquei todos esses jogos aqui dentro do Over HT. Agora eu vou fazer do Over 1.5. Então eu vou colocar aqui, ó, e vou tirar. Eu posso fazer tanto do Over HT junto com o 1.5 quanto somente do 1.5. Eu vou colocar somente do 1.5 com mais de 90, será que dá? Dá também, ó. Se eu colocar 95 em casa, ó, se eu colocar 95 em casa, 95 fora, vem esse jogo da Costa Rica, mas vou colocar só 90% e vou adicionar todos esses aqui naquela lista do radar. E por último, eu vou fazer de over 2,5 em ambas marcas e vou colocar lá também. Depois a gente confere, vai conferindo se vai dar certo ou não. Mas fica o convite, tá? Para você que gosta de uma lista, isso aqui ajuda demais. Quer ver um negócio que eu gosto de fazer? Filtrar os favoritos do dia, ó. Vou pegar aqui nesse sábado, ó, vou pegar odd, ó que legal, e vou colocar da vitória em casa menor do que 1,40, ó, os favoritos do dia aqui em casa, ó. Agora eu vou filtrar ainda mais, super favoritos do dia, ó, Ludogorets, o Larissa e aqui um jogo da Costa Rica. Eu vou adicionar também os times de vitória fora, quero ver também os favoritos, vou tirar aqui em casa, ó, quero ver os favoritos fora de casa com cotação abaixo de 1,60, não, 1,50 vai, ó, PSV
PSV, Al Hilal, Al Ahly, Atlético Nacional de Medellín, Mônaco, o Bayern de Munique, o Karabag, Flora Tallinn. Ó que legal, facilita, cara, pra gente encontrar os favoritos do dia. E os super favoritos, abaixo de 1,30. Ó, tá aqui, não é legal? Dá pra fazer mais alguma coisa com odd? Deixa eu ver. Empate, gols, ambas sim, ó. Ambas marcam sim, com odd de 1,80, vai. 1,80, 2,20. Ó, é claro que aí são só por cotações, né? Você poderia filtrar, por exemplo, por estatística, qual jogo que tem o ambas marcam sim acima de 80% em casa. Aí não tem, né? Vamos para 70%. Ó, expectativa alta de 70%, tanto em casa quanto fora. Milan e Como, a gente marcou, possível ambas marcam aqui. E tem também o jogo da Estônia, da Lituânia. Muito legal essa parte aqui do Radar Esportivo. Eu vou passar a preencher essa lista aqui. Não sei o que vocês acham, deixa aqui no comentário. Mas fica o convite, se você não utiliza essa parte, eu acho legal pra caramba. Principalmente encontrar os favoritos, tá? Acho muito fácil de encontrar por aqui. É uma área do Radar que quase ninguém utiliza, mas é bom pra caramba essa parte aqui de listas. Principalmente para encontrar os favoritos do dia. Ó, de novo, Vitória, adiciona e você bota uma odd mínima e pega uma odd máxima. Então, dentro de casa, com cotações de 1,40 até 1,60. Ó, para você que tem uma estratégia específica, ou então eu só trabalho com odds de 1,50 até 1,30. Ó, tá aqui, ó. Ou então somente os hiper favoritos com cotações de abaixo de 1,10. Tá aqui, ó, o Dogoretz. Muito massa. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui. Não esqueça do anúncio, do aviso lá no início do vídeo. Se você ainda não verificou sua conta do Betfair, verifique. Se você ainda não tem conta na Betfair, clique aqui embaixo. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite e eu agradeço pela companhia e vejo você amanhã. Um abraço.